Educação à distância, mudando realidades. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Saudações, pessoas! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Zona de Conexão, uma ação do Grupo de Pesquisa em Educação à Distância, o GEPED, em parceria com a Licenciatura em Pedagogia do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, e a Universidade Aberta do Brasil, o AB. Nessa temporada, vocês já sabem, essa temporada toda é especial porque é uma temporada especial CONAP, Congresso Amazônico de Pedagogia, que tá rolando aí. Você aproveita, clica, acessa, curte, compartilha, né, e transforme as realidades aqui na nossa Amazônia, na nossa Rondônia, no nosso estado, e no nosso país e no mundo. E esse episódio é um episódio, então, que nós vamos conhecer. Olha só o título do episódio. Minha cidade é uma obra de arte. Ai, que tá tudo, gente! Vou iniciar com a minha audiodescrição. Eu sou a professora Anabela, sou uma mulher parda, de cabelos pretos, lisos, na altura do ombro, tenho 43 anos, 1,64 m, de salto eu fico mais alta, é claro, e mais bonita também, né? Estou com um vestido rosé, e uma parte rosé e uma parte branca com brilho. Estou sentada aqui nos estúdios do campus, sou próxima a uma mesa com uma cor amarronzada. Ao fundo está a nossa tela interativa e o meu sinal para a comunidade surda é Anabela. E comigo está, claro, essa pessoa maravilhosa que temos uma parceria de almas, né? Uma parceria profissional de almas, de ideias. Samuel. Saudação, pessoa. Saudações, pessoal. Muito bom estarmos aqui na nossa quarta temporada, como a professora Anabela falou, uma temporada muito especial, junto com o Congresso Amazônico de Pedagogia. E aí a gente está tendo várias oportunidades. A professora Anabela já falou aqui, ó, minha cidade é uma obra de arte, é o tema de hoje. Vou fazer aqui a minha audiodescrição. Sou Samuel Santos, esse é o meu sinal na comunidade surda. Sou um homem de estatura mediana, cor parda, tenho os cabelos encaracolados, olhos verdes, uso óculos, estou com uma camisa lilás. Atrás de mim está a parede dos estúdios do Campo Porto Velho, Zona Norte, é uma parede branca com linhas cinzas, e estou ansioso aqui por mais esse momento para a gente conversar um pouquinho. Aproveita, já manda aí suas perguntas, interage com a gente, interage com as nossas redes sociais, tanto do Congresso quanto do GEPED, do grupo de pesquisa. Como a professora Anabela falou, essa é uma temporada especial porque a licenciatura em pedagogia também está somando aqui juntamente, e a Universidade Aberta, junto com a pós-graduação em gestão de educação à distância e o Instituto Federal Campus Porto Velho, Zona Norte. Então nós temos aí uma professora que tem desenvolvido um trabalho muito belíssimo, bem próximo aqui da região, e a professora Terezinha. Seja muito bem-vinda, professora, sinta-se em casa aqui no IFRO, vamos conversar um pouquinho. Gostaria aí que você saudasse as nossos participantes. Olá a todos, muito obrigada pela recepção. Então, meu nome é Terezinha Félix de Brito, eu sou professora da Prefeitura de Itapuã, né? Uma cidade que fica a 100 quilômetros aqui de Porto Velho. Eu vou fazer minha audiodescrição, né? Eu sou uma mulher parda, tenho cabelos pretos com alguns fios brancos, né? Meus olhos são escuros. Estou usando uma camisa azul com o bordão da Prefeitura de Itapuã do Oeste e estou bem feliz de estar aqui hoje com vocês.
Professora, a gente convidou você está participando da mostra didática do nosso congresso e tem uma vivência muito especial na educação inclusiva e já vimos aqui no seu currículo que você tem uma vasta formação e eu gostaria de que você começasse contando pra gente de onde fala a Terezinha, quem é a Terezinha, como ela se tornou professora, como ela se encantou com a educação inclusiva, como foi esse percurso? Então, lá pelos meus 35 anos, eu resolvi fazer transição de carreira. Então eu saí de uma área, né, e aí eu pensei: o "Que que eu vou fazer?". Eu queria já, assim, estar consolidada na questão, de contribuir com a sociedade, claro, mas a questão mesmo de carreira, digamos assim, concursada também, né, porque eu já estava vendo ali que na minha área não estava dando, né, para seguir, aí eu falei: "Não, vou fazer essa transição de carreira", e aí estudando bem, o que que eu ia fazer, e na minha família tem bastante professores, então eu resolvi fazer pedagogia. E aí terminando a pedagogia eu acabei fazendo logo a especialização em educação especial inclusiva, né, foi a primeira pós-graduação que eu fiz. E quando eu fiz, eu tive uma experiência muito legal de aqui mesmo em Porto Velho, quando eu passei num processo seletivo dentro da rede estadual, me encaminharam para a AMA, que é a Associação dos Pais e Autistas de Rondônia. Então eu tive uma pequena experiência lá, mas muito rica, né, porque lá são atendidos desde crianças a adultos, e aí essa experiência me veio, assim, porque no começo eu fiquei meio assim ainda: "Será que eu vou ficar? Será que não?", porque a gente sabe que a educação especial, a gente precisa ter, resiliência todos os dias, a gente precisa estar atento, a gente precisa ter dedicação, porque não é uma área muito fácil, a gente sabe que não é uma área muito fácil. E dentro da AMA, existe há os alunos matriculados desde a gente falava antes, suporte 1, suporte 2, suporte 3, né. Então, assim, são crianças que demandam muito cuidado, seja na área educacional e seja na área mesmo de cuidados mesmo, né. Então ali eu falei: "Não, eu quero". É difícil? É. Né, tanto que quando eu fui Vou lotada lá, aceitar o desafio? foi um grande Vou. desafio, foi. Tanto que quando eu cheguei lá, eu vou até mandar um abraço aqui para a diretora de lá, que hoje é a professora Alessandra, ela falou assim: "Olha, professora, você fica uma semana, você testa aí se você quer mesmo ficar". E aí eu falei: "Não, eu quero ficar, eu tô aqui para Você isso". quase foi para um treinamento Jedi então, né, você estava ali. Não, assim, me encaminharam e aí, tanto que me lotaram 11h30 e aí eu tive que me apresentar 13h. E aí fui. E aí ela falou: "Você fica aí uma semana, testa se você quer mesmo, porque a gente precisa muito de". Ela me abraçou, tipo, é um presente que a gente está recebendo, né, porque não é todo mundo que quer ir para essa área da educação, e em especial a Hã. educação, né, especial inclusiva. E aí meu primeiro contato mesmo com as crianças especiais foi mesmo dentro da AMA. E aí, depois que, passou essa fase, eu já tinha passado num concurso, de Nova Mamoré, já tinha ficado em Nova Mamoré um tempo também, né, aí voltei, e daí foi quando eu fui convocada para o concurso de Itapuã do Oeste. Foi aí quando eu fui para lá, e aí eles assim, dos 24 professores que tomaram posse, aí no começo eles fazem aquela peneira para quem tem o perfil de primeiro ano, quem tem perfil de segundo ano, Uhum. terceiro ano, e aí eu pedi, né, eu fui a única que pedi, na verdade. Eu quero ir para educação especial, eu quero para um AEE, né, quero na verdade eu nunca tinha ido para o AEE, mas eu sabia, né, Já tinha Como você vinha da vivência, né? experiência, sim, e aí eu falei: "Eu quero ir para o atendimento educacional especializado". O pessoal: "Nossa, tem uma professora aí que quer ir para a área de educação geralmente especial". a gente precisa pedir, tem uma que É, tá tá querendo. querendo, né, e aí na época o professor Clóvis falou: "Não, você vem então com a gente, pode vir que tem uma sala ali te esperando". Eu falei: "Opa, então vamos lá". E aí foi assim, cheguei em Itapuã, já para a sala de atendimento educacional especializado, né, com as crianças ali, da rede municipal, que hoje atende ali, já posso falar, continuar? Pode É. Sim. continuar, a nossa aqui é um diálogo, sinta-se à vontade. Então, lá a rede municipal, ela tem cerca de 1.300 alunos, né, que Em atendem Itapuã. em Itapuã, Uhum. que atendem desde
creche, né, que são crianças bem pequenas, de 1 ano e 7 meses, até o 5º ano. Ela tem 4 escolas dentro da zona urbana e 4 escolas na zona rural, ou uma escola na zona rural, porque as outras fecharam por questão, né, de logística e tudo mais. Agora a questão é concentrar, né, para Isso. facilitar. E aí nós temos lá 2 salas de AEE, que é a sala que atende a creche, pré-1, pré-2, que aí são crianças de 1 ano e 7 meses até 5 anos, né. Tipo, as salas são por nível, educação Isso, infantil e ensino fundamental, isso, séries iniciais. exatamente. E eu fiquei com as crianças do 1º ano ao 5º ano, né. E a outra professora, que tinha mais experiência com as pequenininhas, da creche a pré-1, pré-2. Uhum. E aí essa experiência toda de até chegar ao projeto, foi que a gente viu que precisava apresentar não apresentar, mas dentro das demandas das crianças, algo que desenvolvesse mais a parte do sensorial, né, a parte da comunicação. E aí o projeto surgiu, né, e a gente fez o projeto, nós apresentamos para a secretária de educação na época, né, ela aprovou. Qual que é o nome do projeto para todo mundo aí Então, o guardar? projeto é Minha Cidade é uma Obra de Arte. Que é o trabalho que vocês estão apresentando na Isso. mostra didática aqui do CONAP. Exato. E por que a Minha Cidade é uma obra de arte? Por quê? Então, Por quê? vamos lá. Vamos saber, você Como- sabe por como quê? houve a concepção desse projeto? De onde veio esse nome? Por que que surgiu essa ideia de trabalhar na minha cidade? E com minha cidade e a relação com a arte. Com a arte, exatamente. Então, a princípio era para trabalhar essa parte sensorial, né, de comunicação, de interação entre as crianças, né. E aí uma professora chamada Ruth, muito antiga, inclusive ela aposentou, ela falou: "Tereza, seu trabalho o projeto está muito bom, vamos voltar para algo local". Aí ficou Minha Cidade é uma obra de arte, para a gente valorizar as culturas locais, os prédios, os pontos turísticos, né, as coisas relacionadas a Itapuã do Oeste. E aí a gente deu aquela modificadazinha e botou a parte de Minha Cidade é uma Obra de Arte, e aí a gente foi trabalhando por etapa na escola, né, no AE, na verdade. E aí tinha a primeira etapa. É isso que eu ia falar, para contar pra gente como foi a organização. Além Isso. da idealização do projeto, vocês já realizaram a execução do projeto. Quais Isso. foram essas etapas? Mas antes eu gostaria de né, fazer um chamado aqui para quem está assistindo, para quem está participando com a gente. Você pode interagir, pode entrar no chat, mandar sua pergunta, seu comentário, sua dúvida. Se a gente não conseguir responder aqui durante os 30 minutos do nosso programa, que é para ficar com vontade de quero mais, é claro. A gente responde depois, encaminha as perguntas para a professora Terezinha, ela vai ter o cuidado de responder. Então, participe, tire suas dúvidas, faça os seus comentários, interaja com a gente, estabeleça novas conexões. Exatamente. Agora sim você pode falar. Então, aí em relação às coisas voltadas. etapas. As etapas. Isso. As etapas da. Então, primeiro, o que a gente fazia? Porque, assim, dentro do AE a gente tem como é que se diz? Uma programação, né? Embora seja. Cada criança ela tem direito a 2 horas de atendimento, né? No contraturno, sempre no contraturno da aula dela, e aí tem 1 horinha por dia, né? Então, ela, por exemplo, ela é atendida na terça de tarde ou na quinta à tarde. Então, depende ali de como que a mãe vai se organizar para levar essa criança até o AEE. E aí, no primeiro momento, a gente apresentou, explicou da linguagem das crianças, né, bem pequenas, como que era, que a gente ia fazer um projeto bem legal, né, de pintura, então eles já começam a se interessar. Então tem criança que aí nesse primeiro Ela promoveu o encantamento, Sim. né, Samuel? lógico. Rubem Alves, Aí novamente, aqui na nossa a história. gente apresentava os pincéis, crianças que nunca pegaram no pincel, assim. Então, tipo, tinha pincel mais fininho, aí a gente falava, ó, esse pincel aqui é para coisas mais detalhezinhos, é um pincel mais larguinho. Então, a gente ia apresentando as tintas. Aí, no segundo momento, a gente, olha, vamos misturar. Aí
para aprender as cores das tintas. Misturávamos as cores, a cor vermelha com a cor azul dá o quê? Aí, então, cada momento, embora... E vocês trabalharam com as tintas, tipo, que tipo de tinta? Tinta guache, tinta acrílica, tintas Então, era naturais? tinta acrílica, mas assim, a gente, lógico, perguntava para a mãe se não tinha uma alergia, alguma coisa, Também, né? né? Mas, graças a Deus, nenhuma criança ali tinha algum tipo de alergia, mas era acrílica mesmo. Ai, eu acho que depois a gente vai ter que pedir a lista de material pra gente Olha poder aí, fazer. ó. Pra gente já aproveitar para os só. nossos Aproveita, estudantes. Já digo logo, são exatamente. caríssimos. Mas assim, as secretárias, as diretoras foram super receptivas, né? Então, nesse primeiro, como voltando, a gente apresentava né, os materiais que nós íamos utilizar, né? Aí o quadro, né? As crianças queriam quadros maiores, nem sempre tinham os quadros maiores, né? Porque a gente adquiriu bastante quadro, um ou outro era maior, né? Mas a Aquela maioria... tela normal de papelaria. Isso. E aí, a gente, assim, no primeiro momento, a gente apresentava os detalhes dos utensílios, né? Pincel, Uhum. quadro, tinta. Aí depois a gente misturava, fazia a mistura das cores. Então, elas já iam ali, já queriam logo pintar. Algumas maiores, né? As maiores iam, não, tia, vamos logo pintar, né? É. Não, aí, tipo, tinha um passo a passo, até chegar o momento mesmo da pintura. E aí, quando chegava na pintura, nossa, era, assim, uma festa, né? E, assim, todos eles queriam pintar mais de um quadro. E, assim, uma ou duas ali conseguiram pintar 3, né? Mas a maioria delas ainda pintaram 2 ali, 2 quadros, né? E aí a gente foi fazendo esse trabalho, né, durante uns 2 meses, porque tinha criança que não conseguia fazer no mesmo dia, né? Porque a gente também tinha as outras demandas do atendimento educacional especializado. E aí, primeira parte fazia o que tinha que fazer das atividades da programação e depois passava para o quadro. E assim, era sempre assim uma alegria, né? Tinha mãe que ligava, às vezes a gente registrava, mandava para as mães, tinha mãe que chorava, né? Meu Deus, meu Ah. filho fez isso. Por exemplo, como são coisas relacionadas à cidade, por exemplo, um menino lá, ele é neto de uma moça que trabalha no Hospital José Baiocco, que é um hospital de pequeno porte de Itapuã do Oeste, e aí ele pediu para fazer porque a avó dele trabalhava no hospital. Então, quando mandou para a avó chorou assim, ficou muito emocionada. Com Ficou muito certeza. emocionado. O outro pediu para fazer a escola, que é a Escola Sossego da Mamãe, que é a maior escola que tem dentro de Aí Itapuã. eles fizeram esses espaços nas telas. Isso, eles recriaram os espaços. Por exemplo, o portal, não sei se vocês passam ali direto e percebem o nosso portal, né? Seja bem-vindo a Itapuã do Oeste. Então, os 3 quiseram fazer o portal de entrada da cidade. Aí a igrejinha católica, os peixes, né? Os peixes que são mais consumidos, né? O Rio Jamari, que é o nosso rio. A ponte, que tem uma ponte que liga a região da zona urbana para a zona rural. Então, assim, são vários quadros que eles... e a gente também passava, por exemplo, para os maiorzinhos, alguns vídeos para eles verem e fotos, né? Também, lógico, ali para representar, para eles poderem fazer. E tem uns meninos que gostam muito de futebol. Lá tem uns 5 campos de futebol, né? Então, teve um que fez o campo de futebol sintético que tem lá, e o outro fez o campo de futebol, né, de gramado, enfim. O estádio, né? É um mini estádio, né? Assim, um mini estádio. Então, ele fez esse também. Um que pega o ônibus da zona rural, fez o ônibus da zona rural. Então, assim, foram representações dentro da localidade, né? Então, foi bem bonito, assim. E eles ficavam muito, assim... como é que você diz? Ansiosos para fazer mais uma tela, né? E aí a gente conseguiu desenvolver esse trabalho e esse trabalho foi desenvolvido com as professoras Hilda, né, Aguiar, a professora Jéssica das Dores e por mim, né? E esse projeto, assim, durou quanto tempo, professora Terezinha? Foi 2 meses, 6 meses? Foi o ano letivo? Então, ele começou em setembro, né, do segundo semestre da atividade de 2024, e foi até o dia da exposição de artes, que foi dia 27 de novembro de Ai, teve 2024. uma amostra de arte. Ai, teve uma amostra e os nossos artistas todos Olha, empolgados, que desde os maravilha. pequenininhos, né,
até os maiorzinhos Que nossa, foi muito lindo. As mães choravam, né, as mães emocionadas choravam, enfim. E foi na maior escola de Itapuã, chamado Sossego da Mamãe, né. Ali a gente não tinha os cavaletes, todos os cavaletes, então a gente fez uma forma, assim, bem de professora, bem de pedagoga mesmo. Montamos as mesas de carteiras mesmo da sala de aula, colocamos, TNT como toalha e fizemos um suportezinho para os Pra quadros, ficarem. um suportezinho de papelão. Isso tudo é coisa de pedagoga, né. A arte, né? É É, arte. Somos ali artistas. as professoras, nós 3 ali fazendo todo né, a parte, e aí teve também a ajuda das outras professoras, porque toda a parte de visualização foi tudo manual. Hoje não, hoje eu gosto de fazer um negócio mais de gráfica, né, eu sou mais de coisa de gráfica, mas tem as professoras que gostam de fazer no manual mesmo, a faixa no manual, como é que é Os o nome? convites, os Isso, os recortes. recortes, tudo no manual. É porque ali no outro vídeo, mais para frente, que vocês vão ver, dá de ver, assim, o trabalho todo feito da parte visual. E aí as crianças, todas as crianças das escolas de Itapuã, também do estado, e a comunidade foi chamada. Então, assim, teve uma participação bem legal da comunidade nesse dia. E aí, além de apresentar um trabalho bem bacana que retratava a questão local, é a questão da inclusão, né, das crianças, né? Porque nós temos ali, o ano passado, são em torno de 1.300 crianças matriculadas, e com laudo, dentro da educação especial, matriculados no AE, a gente tinha cerca de 50 alunos. Nossa, uma quantidade expressiva. Isso, 50 alunos. Então, desses 50 alunos, 70%. Quanto em cada nível? Quanto na educação Então, infantil e quanto no ensino na, fundamental? quase metade, metade. Metade. É. E aí a maioria dos laudados é com TEA, né? E aí temos também com síndrome de Down, né? O TOD, e outras cadeirantes, né? E outras deficiências também. Então, assim, dos quase 50, a gente tinha a maioria com TEA. Né? As crianças com TEA. Professora, a senhora falou de um vídeo, eu já vou aproveitar e falar para o pessoal que a gente vai deixar um link na descrição que eles vão poder ver uma reportagem que foi feita, destacando as ações do projeto, destacando a exposição, né, das obras de Isso. Mostrando as artes. telas. É porque eu penso que é um trabalho tão bonito, né, um trabalho de inclusão envolvendo as crianças, envolvendo a comunidade, retratando a cidade também, né, porque a gente está tão pertinho, mas tem gente que não conhece Itapuã, só passa. Sim, literalmente, só Liter- atravessa. Eu vou dizer que eu também só atravessava. Eu também fiz muito isso, até falo, meu Deus, porque quando eu fui em Itapuã a primeira vez, eu fui em 2003, eu era iniciando a faculdade de jornalismo. Aí eu fui contratada por uma empresa para fazer uma campanha por lá. E eu lembro que tinha 3 ruas asfaltadas. E aí, quando eu voltei para Itapuã, eu fui para tomar posse, não foi nem para fazer a prova, porque a prova nem foi dentro de Itapuã, porque era muita gente, e aí eles dividiram Porto Velho e Itapuã para fazer a prova. E depois eu voltei só para tomar posse. Então, eu também tive esse pecado de não ficar, não conhecer não se bem. apropriar. E agora, voltando, Itapuã está com praticamente 90% das ruas asfaltadas. Então, isso aí bom. já dá uma qualidade de vida bem legal ali na cidade. E é bem legal, né, que o projeto ele traz algumas questões também de retratar a cidade, uma Sim. cidade da região amazônica, uma Sim. cidade de Rondônia, Sim. para que as pessoas possam conhecer por meio dos olhos e das artes das Exato. crianças que estão lá na educação inclusiva da cidade. Isso é muito legal. Essa é a relevância desse projeto por se tratar de uma questão de levar a cidade de Itapuã, levar a arte produzida por crianças que estão lá na educação infantil, no ensino fundamental, que tem alguma necessidade de inclusão, e ações também que as escolas de Itapuã, as professoras estão batalhando aí para que aconteça, e
tornando significativa o processo de ensinar, o Sim, processo de aprender, criando sentidos, né? Porque com certeza as crianças que no começo a senhora compartilhou que eles não conheciam os pincéis e alguns, né? agora Então, eles eu já fico têm imaginando assim, eles a pegando, né, a obra. Sim, curiosidade, o olhar assim de, nossa, o que é isso? O que eu posso fazer? Tudo que eu sim, posso fazer com esse material deve. Bom, eu adoro trabalhar com criança, eu acho fascinante, então é encantador. É, sim, é o tema do nosso congresso, né? O Sim, tema do sim. nosso congresso é inovação, inclusão e qualidade de ensino. Então, uma prática dessa eu gostaria, em nome do Instituto Federal, do Zona de Conexão, parabenizar você, uhum, professora Terezinha, por essa iniciativa, por esse trabalho, né, que é uma prática integradora, que é uma prática que promove o protagonismo dessas crianças, sim, o reconhecimento do espaço, do contexto onde elas estão e a visibilidade do potencial que a educação tem de transformar realidades. exato. Eu agradeço então aqui a vocês, né, pelo convite, né, e a oportunidade do congresso agora, de trazer esse trabalho de Itapuã do Oeste, que é uma cidade tão pequenininha, mas tão pertinho da gente. Eu não sei se Sim. vocês sabem, mas Itapuã do Oeste tem uma das maiores mineração, mineradora do mundo. É assim, um potencial, né, na parte de estanho. É uma mineradora, é uma mineração, uma empresa binacional até. Ela é uma empresa, né, que é do De Brasil, grande mistura de porte, né? grande porte, e aí tem gente que não conhece. O senhor sabia que lá tem uma mineração Não sabia. internacional? Sim, Então aí lá importante, ó, o é, CONAP abrindo janelas, zona de Já, conexão. várias internacional. conexões aí, Tem ó. Sim. um tem um frigorífico de peixe lá muito grande, tem a Flona do Jamari, que A é lá Flona de do Jamari Jamari lá, é. então assim, é uma forma também e as crianças retrataram um pouco sobre isso, né, o peixe, o rio Você falando da Jamari, travessia, toda vez que eu atravessava, eu só ficava na placa, Flona do Jamari, Flona do Jamari. é O que é ali, Flona do é Jamari? ali. Aí depois Floresta Nacional, Não, né, de preservação da isso. região. Aí eu falei, Flona, Flona, Flona. Mas nossa conversa aqui não acabou, Sim. não. Como assim? Olha, a gente tem perguntinha aqui, né? Numa jornada, não é nada fácil. Perguntaram aqui, quem foram os vilões que você encontrou? Quais foram as dificuldades e como você enfrentou essas questões? Dentro do projeto, você Isso, dentro do fala com projeto. as crianças? Então, na verdade, não é vilão, mas assim, algumas crianças elas tinham alguma dificuldade ali com pincel, né? A parte da coordenação motora, por exemplo, tem um aluno que ele tem uma deficiência congênita, então ele teve uma dificuldadezinha no manuseio do pincel, mas nada que ele não deixasse de fazer, entendeu? Mas fora isso, a gente não teve, porque as crianças ficaram tão empolgadas com o projeto, tão empolgadas em realizar, em executar a atividade, que a gente não teve tanto assim dificuldade de o projeto andar nesse sentido. Não houve. Eu não me recordo, eu acho que nenhuma outra professora ali que executou o projeto junto teve dificuldade assim. Eu acho que Então que bom, porque é, o Pois projeto foram é. abrindo porque portas junto às direções das escolas, junto à sim. secretaria municipal. Teve apoio de todo mundo, dos pais que, por exemplo, uma criança outras vezes tem uma dificuldade porque lá em Itapuã a gente não tem táxi, não tem ônibus, não tem A mototáxi, cidade é é pequena. pequenininha e às vezes, por exemplo, ela tinha uma dificuldade, outra: "Ô, professora, hoje ele não vai, mas amanhã ele vai para terminar esse quadro", entendeu? Que ele Hum, começou, ele vai terminar e, tipo, teve o apoio dos pais, que lindo esse eh, envolvimento. da direção, da secretaria de educação, né, de todo mundo. Então, assim, não foi tão difícil. O mais dificultoso que eu achei que a gente não conseguiu, na verdade, foram os cavaletes, que achei assim: "Ai, meu Deus, onde que a gente vai conseguir 60 cavaletes?", né. Então a gente não conseguiu, fazer esses cavaletes, mas a gente pedagoga, né, e Providenciaram, né? providenciamos ali. Artista As nata. professoras fizemos o suporte, colocamos um TNT bonitinho, depois vocês vão ver no vídeo ali. E assim, esse projeto não ficou só ali, né? Aí, agora em abril nós fizemos
a programação do autismo, né, ali, e aí a gente expôs também os quadros, depois vocês também podem ver no vídeo, e aí ficou bem bonito, ficou bem interessante. De E Itapuã para o mundo, e né? De agora a Itapuã gente... para a Amazônia para o Olha aí, mundo. pela terceira vez os quadros vão ser expostos aqui no congresso, né, e eu estou bem feliz, e as mães, eu falei para as mães, né, pedi os quadros, porque a gente entregou os quadros no final do Aí agora encerramento tá das pedindo atividades. de volta. Aí olha, eu vou levar os quadros para o congresso Aí elas então... devem ter Não, ficado, né? aí E as crianças, então, vai pro congresso, ai que tudo. trouxeram os quadros para mim, e aí eu tô com alguns aí pra gente apresentar agora durante o congresso de Pedagogia, Inovação e Inclusão E qualidade de ensino. qualidade de ensino. É isso. E, assim, nessa sua jornada, quais foram os autores ou as telas, de repente, os artistas que te inspiraram a realizar esse projeto ou que influenciaram você na produção com as crianças? Então, no primeiro momento, a gente pensou no Romero Brito mesmo, né? Que ele gosta muito de cores vivas, né? Fortes. Aquelas cores fortes. Então, no primeiro momento, a gente pensou nele. Mas, assim, depois a gente pensou mais deixar um pouco mais livre para os meninos, né? Mas, assim, a gente apresentou também alguns quadros. Esse aqui, mostramos vídeos do Romero Brito, mostramos as exposições, os quadros, as cores vivas que ele utiliza bastante, né? Mas, no mais, a gente deixou mais, assim, a questão a expressão deles escolherem... fazer a escolha do que eles queriam. Representar. Por exemplo, tem como? Um aluno meu, ele gosta muito de pescar com o pai no Rio Jamari. Ele fez o Rio Jamari e ele fez um tucunaré lá, acho que foi tucunaré que ele fez. Então, ele desenhou as duas coisas que ele gostava mais. Então, assim, ficou bem livre para eles escolherem o que ele queria. Por exemplo, uma criança lá teve um passeio ciclista de um banco lá, que eles fizeram um passeio ciclístico. E ele não sabia andar de bicicleta. Então, aí ele aprendeu a andar de bicicleta para esse passeio. Para ele foi marcante. Foi marcante. Aí ele fez esse banco, ele desenhou o banco, falou, tia, eu gostei tanto... E eu fui nesse passeio, né? Eu gostei tanto desse passeio que eu vou desenhar a estrutura do banco. Aí eu falei, tá bom. Olha. Aí ele foi e desenhou. E a gente tem poucos bancos lá, né? Então, aí ele foi e desenhou esse banco. Foi significativo pra Foi, ele. tanto que a gerente do banco queria comprar o quadro. Aí a mãe, não, esse quadro é meu, né? Queria expor. Todo mundo já queria. Queria expor o quadro, queria comprar o quadro e deixar lá no banco, mas a mãe não deu, não. Inclusive, eu trouxe o quadro. Professora, olha que história inspiradora. Obrigado por compartilhar com a gente, obrigado por nos inspirar, por a gente ficava conversando aqui. Aqui eu tinha um monte de perguntas ainda para fazer. Bastante, mas o nosso tempo já está encerrando. E aí, para a gente já caminhar para a finalização, vou te perguntar, e agora, qual é o seu esperançar? O que te move a seguir à frente? Quais são os próximos projetos, as novas conexões que você pretende? Sei que está fazendo várias aí, inclusive que socializando aqui no Congresso, mas de ter uma segunda versão do projeto, quais são as ideias? Eu quero até agradecer aqui as minhas secretárias de educação, né? A professora Luciana Fontinelli e a professora Andersilane de Jesus, que também me liberaram para poder participar do evento, né? Quando eu falei para elas sobre o projeto, porque assim, quando saiu como é que se diz, a chamada da submissão, eu posso falar rapidamente sobre isso? Pode, claro. Eu não sabia como que eu ia enquadrar esse meu trabalho, né? Porque eu falei, cara, eu quero participar, eu quero levar esse projeto. E aí, pesquisando, pedindo opinião, perguntando. Na verdade, eu mandei, eu acho que peguei a lista ali do Instituto Federal, de uns 10 e-mails. Eu falei, alguém vai me responder. Como eu faço isso? Como que eu vou fazer isso? Aí eu mandei para umas 10 pessoas. Aí, não é comigo, é com fulano. Não, até que eu recebi, posso falar, professor? Sim. Recebi o telefonema do professor Samuel. Aí eu falei, então é com o senhor que eu vou tirar todas as dúvidas, né? Professor, eu quero fazer o meu trabalho, quero mostrar o trabalho feito aqui em Taboão do Oeste, mas eu não sei como enquadrar, porque eu nunca, na verdade, eu sou bem verdinha na área da educação. Como eu só tenho 3 anos dentro da área, e aí eu estou caminhando nessa parte, né? E aí eu não sabia como que eu ia fazer. Aí, pesquisando, eu falei, eu acho que dentro do relato de experiência dá para fazer, né? Aí ele, né, confirmou que daria, e aí eu fui
uns 3 dias pesquisando, vendo como que ia fazer e tal, até que chegou, né, nessa formatação, né, do relato de experiência. E aí eu quero agradecer, né, as minhas secretárias, porque elas liberaram, né, gostaram do projeto. Não, pode ir lá, vai lá representar Itapuã, e é um trabalho bonito. E aí a gente tem a segunda edição, já estamos aqui pensando na segunda edição, né, e os alunos, as mães já estão pedindo quando que vai ter de novo, então a gente já está pensando como que vai Ah, eu fazer. acho que a gente vai querer um aqui no Zona Norte, Sim, né, ó, uma Samuel? Pois exposição é, uma aqui, exposição Olha na só. Eco, olha, fazer com os nossos alunos, né, daqui. Sim, olha aí, ó, muito Já tô aqui, bom. já estamos fazendo novas Pode conexões ter aqui. certeza que vai ser sucesso aí com os alunos, Vai! né, e dentro da rede. E é isso, agradecer mesmo de coração de estar aqui, de trazer o trabalho dos nossos alunos, né. Aí quando você pergunta de referência também, eu penso muito em Henri Vallon, né, que fala sobre a afetividade, que a gente tem que. Sim, Então essa parte das das emoções. emoções, de trazer o aluno para perto da gente com a parte da afetividade. E a Montessori também dá a autonomia para a criança, né, e os pincéis, né, também dá essa questão da autonomia, dela fazer o que ela quer ali Tá, dentro da sua exatamente, criatividade, do né, protagonismo. e isso fazendo com que ela seja protagonista dali do Tem hora espaço, que né. alguns alunos às vezes perguntam para mim: "Ah, professora, e com IA, né, com essas coisas todas que tem, como é que a gente evita o plágio?" Mas olha só, não tem como ter um plágio aqui, né, numa prática dessa Sim. que você está Então relatando. Você se inspira, é claro que a gente sim, sempre se inspira em outras, né, em outras histórias, em outros trabalhos, mas é algo que foi feito por eles, com eles, por sim, eles. Então, é uma criação com tanta atividade que não tem como você. Olha, sim. não tem aqui, nem plágio, nem passou perto aqui, né? Nem, ou inteligência artificial, né? Fazer tudo pela inteligência artificial não teve nem chance aqui. Né? Mesmo Sim, que até tivesse uma ideia de utilizar, mas ia ser tão assim, tão pessoal, tão emotivo, como sim, você citou o Valon, que ia ser ia agregar, né? E não sim. ia ser a essência daquilo, porque a essência está ali naquela prática de criar, de estar junto, de transformar, de colocar a sua emoção, a sua cidade, Sim, né, a sua história para o outro entender, para o outro Transformar em ver, arte, né? transformar. transformar em arte. Ai, que Que, lindo, né, Isso que é é e maravilhoso. não é um quadro de uma imagem qualquer, é o quadro que eles vivenciam, né. Sim, É é a cidade vivência. deles, é a Praça do Lago que nós temos lá, uma praça muito bonita, né, uma outra praça que é a praça principal, a praça central também, os peixes que consomem, então o portal de entrada, então tudo a igrejinha, né, que a gente tem, né, é uma única igreja católica que tem lá, então o menino de 5 anos que era do pré-2, né, pré-2, ele falou: "Tia, eu quero fazer a igreja, quero desenhar a igreja", e ele fez a igrejinha do jeito dele, foi lá. E tanto que a diretora pegou o quadro porque ele levou um para casa e um ficou, né, pegou e colocou lá na direção da escola. Aí eu fui Ai, tá lá, todo mundo aí afim desses aí eu quadros. falei assim: "Ei, esse quadro aqui eu vou levar lá para a exposição", ela ficou me olhando assim, Olha, eu vou deixou. dar uma ideia. Eu acho que a próxima versão do projeto vai ter que fazer aí os quadros para venda, Sim. porque tá todo Olha, mundo, quem né, sabe, né. interessado. Olha só, né. E Sim. aí foi bem legal, eu fiquei, as professoras Jéssica, a professora Hilda, né, e nós ficamos muito felizes com o resultado, né. E as pais e todo mundo ficou todo mundo feliz, graças a Deus foi sucesso, né, foi Nós que sucesso. estamos gratos aqui por você compartilhar com a gente, ter escolhido o Congresso Uhum, Amazônico para socializar as suas uhum, práticas. uhum. Isso é muito importante, que você, além de nos inspirar aqui neste momento, inspirou com certeza várias pessoas que estão nos assistindo. Então, isso é muito grato. Por nós, já falei que a gente ficaria bastante tempo aqui conversando contigo, mas o nosso tempo já está se esgotando. Ok. Já vou aproveitar que já vou me despedindo, vou pedir para que você mande as suas perguntas, faça o registro da sua participação aqui, agradecer a professora Anabela, agradecer a equipe dos estúdios do Campus Porto Velho Zona Norte, agradecer a professora Terezinha por ter topado gravar aqui com a gente e compartilhar esse momento, porque
a arte de Itapuã. A minha cidade é uma arte sendo levada para o mundo todo, porque Que a legal. gente tem acessos aqui de todo o mundo. Então, muito obrigado, professor, obrigado. Já vou me despedindo aqui, pessoal, e vou deixar para que vocês façam aí, se despeçam de todos que estão nos assistindo. Então, mais uma vez, só agradecer, né, a parceria das professoras Hilda Aguiar, Jéssica das Dores e as secretárias, né, a secretária Luciana Fontinelli, a secretária adjunta Andercelane de Jesus, pela oportunidade que estão, né, me liberaram para participar do congresso e dizer que eu estou bem feliz em participar também. É a primeira vez que eu participo de um evento dessa forma, como professora, como pedagoga, como professora da educação especial, que é uma área que eu sou verdinha, professora, e não, né, a gente faz as especializações, mas é no dia a dia que a gente aprende dentro de sala de aula com os alunos. Eu digo que eu sou aprendiz deles, eles que me ensinam muito sobre como ser professora de alunos especiais. E assim, estou bem feliz e assim que o congresso seja só um sucesso também. A gente que agradece por essa oportunidade de compartilhar sua vivência conosco, com todos nós aqui do Congresso, do Zona de Conexão. A gente fica lisonjeado, professora Terezinha, de ter você na nossa programação, na nossa história, contando histórias tão bonitas e tão importantes que transformam a educação, né? E acreditar que a educação é o caminho para a gente fazer a diferença, para a gente fazer melhor, né? Fazer com o outro, fazer junto, para que todos nós possamos ter mais qualidade, não só no ensino, mas qualidade de vida, qualidade de existência, qualidade de ser humano, qualidade de sermos pessoas, né? Então, você participe aí do CONAP, primeiro Congresso Amazônico de Pedagogia, acompanhe os nossos episódios da temporada especial do Zona de Conexão, todas as dicas, currículo, contato, publicações estão na descrição do episódio, assim como as nossas redes sociais, então, para você ter muitas conexões. Agradeço especialmente à professora Terezinha. Samuel, coração para ele, né, gente? E a equipe aqui dos estúdios que torna esse episódio acessível, esse episódio que chega até cada um de vocês. Então, o Romero, a Tássia, o Denilson Falcão, o Flávio, toda a equipe do Departamento de Produção em Educação à Distância, do Campus Porto Velho, Zona Norte, ao curso de licenciatura em Pedagogia, ao grupo de pesquisa em Educação à Distância, o GEPED, e a Universidade Aberta do Brasil, né, em parceria nessa temporada. O nosso muito obrigada. É só seguir reto toda a vida, que é logo ali. Até a próxima. Bonanças! Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. A pós-graduação em Gestão de Educação à Distância e o Grupo de Pesquisa em Educação à Distância do IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, apresentam o programa Zona de Conexão. Entrevistas com professores, pesquisadores em EAD, trazendo seus mais recentes estudos. Nas terças-feiras, às 19 horas, com transmissão ao vivo no canal do YouTube. IFRO, Campus Porto Velho, Zona Norte, EAD. Assista e participe fazendo perguntas no chat. Educação à distância, mudando realidades.